Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7, a palavra de Deus nos diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. O texto que nós lemos fala de um momento de aflição, de cativeiro, pelo qual passava o povo de Israel, as tribos do norte, o reino do norte, que foi escravizado pelos assírios. Nós não vamos entrar nesses detalhes históricos, porque a nossa palavra esta noite é uma palavra bem prática sobre o poder de Jesus, sobre os tempos difíceis. Mas esse texto retrata o momento em que a nação de Israel passava por uma grande dificuldade. O texto que nós lemos diz que era um tempo de angústia, um tempo de aflição. Está escrito no versículo 1, a terra foi angustiada. Um tempo de lágrimas, um tempo de dor, de tormento, de pressão, de opressão. Mas foi cantado aqui esta noite, nós acabamos de ouvir esta noite a orquestra e o coro Doce Harmonia cantando, dizendo que Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou para consolar aqueles que sofrem. Ele é poderoso para isso fazer. Era o tempo que a Bíblia nos diz que passava o povo de Israel, um tempo de escuridão, diz a palavra, a terra angustiada e entenebrecida. É um tempo de trevas, tempo de coisas sombrias, coisas estranhas. Não é nada diferente do que estamos vivendo hoje. Um tempo estranho, um tempo difícil, coisas difíceis de entender. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que chegariam os tempos difíceis, tempos trabalhosos, que pode ser traduzido como o tempo das coisas horríveis. O tempo das coisas horríveis é o tempo que estamos vivendo. São realmente coisas absurdas. São coisas que nos espantam, né? Não espanta aquele que conhece a palavra de Deus, porque a palavra de Deus previu tudo isto. Mas mesmo assim, às vezes são tão difíceis que nos inquietam e que nos assombram. A palavra de Deus nos diz que era este tempo que o povo estava vivendo, um tempo de escuridão, de coisas sombrias. A palavra de Deus nos diz também que era um tempo de desprezo, né? Foram envelhecidos, desprezados, um tempo de ausência de amor, um tempo de maldição, um tempo de desonra,
Era isso que o povo de Israel estava passando, né? Um tempo de desonra, um tempo de escuridão, um tempo difícil. Mas o profeta Isaías foi usado por Deus para trazer uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança para o povo do Senhor. O capítulo 9, o versículo 9, o versículo 1 que nós lemos, nos fala que este tempo de escuridão não duraria para sempre. Algumas Bíblias, elas têm uma linguagem assim um pouco mais clara. Por exemplo, a Bíblia Viva, ela diz desse texto assim: mas essa época de escuridão e desespero não vai durar para sempre. É a palavra de Deus através do profeta. A Bíblia transformadora, a nova versão transformadora, diz assim: este tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Quem pode dar glória a Jesus? E a Bíblia, na linguagem de hoje, que muita gente gosta, diz: mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. É a promessa, né? A promessa de Deus para a nação de Israel. E nós queremos, pelo Espírito Santo, aplicar esta palavra, esta profecia, esta revelação de Deus para aqueles que estão passando por momentos assim, momentos de desespero, momentos de aflição, momentos de escuridão, que podem ser vistos, né, na vida de muitas pessoas. Há pessoas que, quem sabe, creio, que estão me ouvindo ou me vendo esta noite, estão passando por momentos assim, momentos de grande aflição, de grande sofrimento, resultado do pecado, resultado das suas escolhas, resultado de tantas outras coisas. Mas eu quero falar para você, esta noite, que enfrenta uma escuridão na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua mente. Eu não sei que tipo de escuridão, de escravidão que você está sofrendo. Que tempo tão difícil é este em sua vida. Mas o coral cantou esta noite: vim dizer esta noite que Jesus está aqui e Ele é poderoso para acender uma luz nessas trevas que dominam a sua vida. A igreja da glória, Deus comigo esta noite. A promessa de Deus era esta: mas onde houver aflição, escuridão e desprezo e opressão, diz a palavra, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. A luz é o raiar de um novo dia, é a alvorada, a aurora, é um novo amanhecer. O que Deus estava dizendo ao povo de Israel, e está nos dizendo esta noite, é que Jesus tem poder, tem autoridade para fazer surgir na vida das pessoas um novo tempo, um novo dia. Ele pode acender uma luz que ilumina as trevas que o pecado, aleluia, provoca na vida das pessoas. Esta luz que nós estamos falando é o próprio Jesus. Já foi dito aqui esta noite pela pregadora que me antecedeu, e eu quero ratificar o que ela disse. Ela falou aqui sobre vários nomes, sobre vários títulos da pessoa de Cristo, e um deles foi: eu sou a luz do mundo. Esta luz é Jesus. Esta luz que brilha no meio das trevas é Jesus. O Santo Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 6 em diante diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, João não era a luz, mas veio para testificar da luz,
Ali estava a luz verdadeira, Jesus, que alumia todo homem que vem ao mundo. Bendito seja o nome de Jesus. E no capítulo 8, e o versículo 12, que já foi citado, o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem crer nele não andará mais em trevas. O que são essas trevas? É a ignorância acerca das coisas divinas. É o desconhecimento de Deus. Andar sem Deus é viver em trevas. Andar sem Deus é viver na escuridão. Quem vive na escuridão não conhece a Deus, não conhece as coisas de Deus, não sente os benefícios que nós sentimos por conhecê-lo e por viver com ele. Porque as trevas são as misérias, são as consequências do pecado, são as misérias do inferno. Mas Jesus disse que ele é a luz e quem nele crê terá a luz da vida. A vida dada por Deus, abençoada e feliz. Quem se sente esta noite aqui abençoado e feliz porque conhece Jesus, porque Jesus raiou um dia em nosso viver. Glória a Deus. O Evangelho de Mateus nos fala sobre esta profecia. No capítulo de número 4 do Evangelho escrito pelo evangelista Mateus, há uma referência sobre este texto que nós lemos esta noite, o capítulo 9 do profeta Isaías. E nós vemos ali o cumprimento desta profecia no ministério de Jesus. Capítulo 4, versículo 12 diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas, dominado pelo pecado, pelo inimigo, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, veja que lugar terrível, região e sombra da morte. Isto fala de uma condição espiritual. Há pessoas que estão vivendo entre nós, mas estão aqui neste lugar, região e sombra de morte. Mas diz a palavra de Deus, a luz raiou. Por que raiou? Porque Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, volte-se para mim, porque é chegado o reino dos céus. E diz que ele andou pelo mar junto ao mar da Galileia e viu dois irmãos, Simão e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Mas olha o que Jesus faz. Disse-lhe Jesus: vinde após mim. Meu Deus, já foi dito aqui esta noite. Jesus disse: vinde a mim, aproximem-se de mim. Eu sou a luz, eu sou a resposta, eu sou a solução. Vinde a mim. E quando Jesus aparece no cenário, ele convida as pessoas para que venham a si. E eles, deixando as redes, o seguiram. Adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago e João, num barco com seu pai, e chamou-os também. Chamou Pedro, chamou André, chamou Tiago, chamou João, e chama todos. Leia pela fé o seu nome aqui. Jesus chamou você também. Você foi chamado por Deus, dê glória a Deus por isso. Ele chama todos, ele chama as famílias, ele chama as pessoas. E eles, diz a Bíblia, deixando imediatamente o barco do seu pai, deixaram o barco e seu pai e seguiram-no. Quando Jesus aparece, vidas são mudadas, trajetórias são mudadas, caminhos são mudados.
Jesus já mudou a vida de tantas pessoas aqui esta noite. Não é verdade? Se Jesus não houvesse estendido a mão e não tivesse feito um convite para muitos que estão aqui, onde estaríamos? Onde você estaria? Eu quero que você reflita esta noite e responda para você mesmo. Eu queria até que você ajudasse seu irmão que está do seu lado. Pergunte assim para ele: se não fosse Jesus, onde estaria você? Só Deus sabe as respostas. Alguns não estariam vivos, estariam destruídos. Mas Jesus chegou e acendeu uma luz nas nossas vidas. E nós o seguimos e fomos abençoados. E quando Jesus apareceu no cenário, diz a palavra, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, e a luz foi brilhando, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. A luz brilhou, e não tem como esconder quando a luz brilha. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Dê glória a Deus por isto. E ele os curava. A luz brilhou, a luz chegou ao mundo. Louvado seja o nome de Jesus. E quando a luz chega, e quando a luz brilha, e quando Jesus chega, e quando Jesus surge no cenário, algumas coisas acontecem. Bendito seja o nome de Jesus. O versículo 4 diz assim, aliás, versículo 3 diz assim: a alegria lhe aumentaste. Quando a luz brilha, a alegria do Senhor aparece. Quando Jesus entra numa vida, esta vida, ela vive em alegria. Quem confirma comigo? Dê glória a Deus essa noite. Jesus é a nossa alegria. Quando a luz brilhou, ou quando a luz brilha, a profecia diz: a alegria foi aumentada. Diz mais, versículo 4: o jugo que pesava foi quebrado. Quando Jesus aparece, ele quebra o jugo. O que é o jugo? São as correntes que escravizam o homem. Os vícios, as drogas, os jogos e tantos outros vícios. Os jugos são situações, adultérios, pornografias, violência, são correntes que prendem o homem. Correntes. Esta semana eu ouvia de um obreiro, um testemunho. Ele foi visitar alguém que estava preso por uma corrente de Satanás. E ele estava preso nas drogas. E este servo de Deus, muito corajoso, foi onde ele estava e o tirou de lá, do meio de uma situação complicada. O levou à sua casa, entregou à sua família. E dentro de casa, ele pedindo à família para satisfazer o seu vício, querendo consumir drogas. E o servo de Deus falou para ele: homem, tu estás aqui na tua casa, aqui está a tua família. E ele disse assim para o servo de Deus: você pensa que eu faço isso porque eu quero? Eu não quero. Eu não quero. É que eu não posso vencer. Eu não consigo vencer. Estou dominado, estou preso. Eu gostaria muito de ser livre, mas não posso, porque é isso que faz o pecado. É isso que o pecado faz. Aprisiona. Deixa o homem acorrentado, sem forças para reagir. Mas o coral cantou esta noite. E nós aqui estamos dizendo: eu vim dizer que Jesus está vivo e Ele é poderoso para quebrar essas correntes. Esta noite, levante a sua mão, igreja, e dê glórias para Jesus. Que correntes sejam quebradas agora.
na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluias! Aleluias! Quando Jesus chega e acende uma luz, o jugo é quebrado. E a Bíblia nos diz que o jugo é quebrado pela unção. A unção está escrito no livro do profeta Isaías também, capítulo 9, né? Capítulo 10, versículo 27, que diz que o jugo será despedaçado pela unção. A unção é o poder necessário para fazer alguma coisa. É o poder que Jesus tem para despedaçar o jugo que prende o homem ao pecado. Onde você estiver agora, escutando a minha voz, escutando esta palavra que não é minha, é de Deus, creia na palavra, creia em Jesus. Você pode aí onde você está começar a dizer: Jesus, eu creio na tua palavra, o teu sangue tem poder, e você pode ser livre agora, na autoridade do nome de Jesus. Aleluias. Quando a luz brilha, diz a palavra, a vara que fere os ombros é quebrada. A vara é o castigo. É como se Satanás estivesse castigando alguém com um açoite, com um chicote, com uma vara. E Jesus chega e diz: me dê a vara, me dê o chicote. Você não vai mais espancar esta pessoa. A luz brilhou para que você pare de ser castigado e machucado por Satanás. Quem crê nisto, levante a sua mão e dê glória ao nome de Jesus. Diz mais: o cetro do opressor foi quebrado. O cetro do opressor, a influência de Satanás, né? Satanás influencia as pessoas, domina as pessoas com seu cetro e com vários tipos de opressão. Ele prende as pessoas com dinheiro, ele prende as pessoas pelas orgias, pelos prazeres do mundo. Mas Jesus, quando chega, diz a palavra de Deus, que ele quebra o cetro do opressor, para que ele não possa mais dominar a quem ele antes dominava. E o versículo 5 diz mais: toda a armadura do inimigo. Algumas versões diz botas. É uma parte da armadura. A minha versão diz armadura. A armadura daqueles que pelejavam contra os oprimidos. E os vestidos que estavam sujos de sangue, como consequência do espancamento, como consequência do castigo. Aí o opressor, o inimigo, ele pisa, ele bate, e as suas roupas ficam todas sujas com o sangue daquele que é afligido. Mas Deus diz: quando Jesus aparecer e acender uma luz no meio das trevas, a armadura, a bota, todas as ferramentas do inimigo, todas as armas do inimigo, elas serão queimadas. Diga glória a Deus. Queimadas, desfeitas pela autoridade do nome de Jesus. Então, este texto que lemos é um anúncio de Jesus. Qual é o anúncio? Haverá um tempo de paz. Haverá um tempo de paz. Porque o versículo 1 diz: nos primeiros tempos a terra foi angustiada, mas nos últimos ela será enobrecida, iluminada. Deus tem um tempo novo para as pessoas. Deus tem um tempo novo para você. Eu quero repetir aqui o que já disse, para que você possa crer. Esse tempo de escuridão e desespero não vai durar para sempre. Este tempo de aflição vai acabar. Porque Jesus, a luz de Deus, vai brilhar na tua vida. Vai brilhar na tua vida, vai brilhar na tua casa, vai brilhar na tua família e vai promover um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de paz, um tempo novo. Os que creem comigo, dê glória ao nome de Jesus esta noite.
E porque este tempo virá. Porque este tempo virá. Porque a promessa diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em momentos de escuridão, em momentos de trevas, Deus prometeu enviar uma luz que brilharia em qualquer pessoa que estivesse vivendo em região de sombra de morte. Um menino nos nasceu. Isto fala de Jesus Cristo. Porque diz que ele é um menino. Observe que o texto diz: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. É a mesma pessoa. Um menino nos nasceu fala da sua encarnação, porque ele nasceu entre nós. Como homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O menino que nasceu. Vindo à plenitude dos tempos, nasceu Jesus, nasceu de mulher. É o menino que nasceu. Mas olha o que o texto diz também: um filho se nos deu, o Deus que veio entre nós. O menino fala da sua humanidade, mas o filho que foi dado fala da sua divindade. Porque ele próprio disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu nome, seus títulos falam do que ele é, do seu caráter, dos seus atributos. Esta noite já foi dito tanto a respeito dele, que ele é a porta, né? Ele é a luz, é o bom pastor. Há muitos títulos que falam a respeito deste Jesus. Ele é o alfa, porque tudo nele começa. Ele é o ômega, porque tudo nele termina. Ele é o amém, porque é ele quem confirma tudo. Ele é o amém, né? O amém diz: é verdade. O amém confirma. Amém, confirmo, creio, está feito, é assim, está decidido. O amém é isto. Ele é o amém. É ele quem tem a última palavra, né? Ele mesmo disse lá em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Há muitos nomes e títulos que falam a respeito de Jesus. Alguns estão na Bíblia, outros estão no vocabulário dos crentes, né? Não está na Bíblia, mas os crentes dizem: ele é lindo. E ele é mesmo, né? Ele é lindo, né? Ele é maravilhoso, está escrito, né? Eu conheci um irmão lá na congregação, quando eu congregava, antes do meu pastor me trazer para congregar aqui mais perto com ele no Templo Central, que ele dizia assim: esse Jesus é demais. Outros dizem ele é grande, ele é grandão, outros dizem no superlativo, ele é grandão. Outros dizem grandão, 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 3 vezes. Assim, cada um tem sua forma. Tudo que se possa dizer a respeito dele é válido, porque ele é mesmo grande, ele é maravilhoso, ele é santo, ele é lindo. Aleluia. Levante a sua mão para adorá-lo esta noite. E ele é bom, generoso, né? Já foi dito aqui que ele é amigo, né? O pastor Luiz Mário cantou um corinho: ele é amigo. Que coisa maravilhosa. Aqui o profeta fala sobre alguns títulos, e eu quero concluir mencionando-os. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Algumas Bíblias juntam as primeiras palavras e dizem maravilhoso Conselheiro. Outras separam com vírgulas. É uma questão aí bioteológica que eu não vou entrar, até porque não conseguiria resolver. Mas se foi dito que ele é maravilhoso Conselheiro, quer dizer que ele é um conselheiro admirável e maravilhoso. E se separar, diz que ele é maravilhoso, que ele é admirável, que ele é conselheiro, que ele dá conselho. Cabe as duas coisas. Porque ele é maravilhoso, ele é conselheiro e ele é um maravilhoso conselheiro. Mas vamos palavra por palavra.
Diga comigo, ele é maravilhoso. Ah, isso merece ser dito mais forte. Diga, Jesus é maravilhoso. Aleluia. Ele é maravilhoso. Maravilhoso é admirável, extraordinário, excelente, o que faz maravilhas. Lembrei de um corinho que a gente cantava assim nos tempos mais antigos, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele fez, porque Ele fez, cante, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Ele é maravilhoso. Tudo em Jesus é maravilhoso. Seu nascimento foi maravilhoso. Sua vida foi maravilhosa. Sua morte foi maravilhosa. Quem nasceu como ele nasceu? Quem nasceu por obra e graça do Espírito Santo? Quem ao nascer neste mundo foi recepcionado por um coral de anjos que cantavam? Só ele. Quem morreu neste mundo e o sol se apagou por causa da sua morte? Ele. Só ele. Sua morte, sua vida, seu nascimento, tudo em Jesus é maravilhoso. E ele é maravilhoso porque ele faz maravilhas. Ele faz coisas surpreendentes. Ele faz coisas grandes, ele faz coisas que ninguém faz. Ele faz maravilhas. Se você crê, dê glória. Ele cura. Ele sara. Ele opera. Ele faz milagres. Tudo em Jesus é maravilhoso. Jesus é admirável. E é uma coisa que é admirável em Jesus, é que sendo quem Ele é, Ele ama a gente. Seu amor é admirável. É admirável porque Ele não precisa amar, mas Ele ama a gente. É admirável o seu amor porque o seu amor é eterno. Deus disse ao povo de Israel, eu sempre amei vocês com amor eterno. Amor eterno é, eu sempre te amei, te amo e sempre te amarei. E nunca deixarei de amar você. Jesus é admirável porque Ele nos ama. Ele ama você antes de você existir. Dê glória a Deus por isso. É admirável porque Ele amou, Ele ama quem lhe fere. Ele ama quem lhe despreza. Ele ama quem o rejeita. Ele ama quem zomba. Ele ama quem não lhe ama. Ele ama quem lhe nega, mas Ele ama. Ele ama, Ele ama, porque Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro, porque Ele é um maravilhoso conselheiro. Porque se você fizer o que Ele disser, você será feliz. Escute os conselhos de Jesus. Ele diz assim, na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Escute os conselhos de Jesus. Ele é um conselheiro maravilhoso. Quem já ouviu aqui Jesus aconselhando? É tão bom quando ele diz um conselho. Até o não de Jesus é bom. Até o não de Jesus é bom, porque é pedagógico. E às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não. E às vezes a gente não entende quando ele diz não. Mas quando ele diz não, a gente precisa entender o que ele está dizendo no seu não. Ele disse a Pedro, Pedro, escute o que eu falo. Não diga não para mim e não rejeite as minhas repreensões. Porque o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Levanta a mão comigo e diga assim, Jesus sempre tem razão. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus sempre tem razão.
Ele sempre está certo. Escute Ele. Escute Ele. Escute Jesus. Escute Jesus. Escute Jesus. Seus conselhos são os melhores. Ele é o Deus forte, poderoso, valente, guerreiro. A versão original diz herói. Jesus é o meu herói. É mesmo, Ele é o meu herói. Quando eu não posso resolver as coisas, Ele resolve por mim. Quando o inimigo me ataca, Ele me defende. Eu não sou forte, mas Ele é. E eu me encosto nele. Eu me amparo, eu fico por trás dele. E Ele vai de frente. Deus vai na frente, cuidando de tudo, né? Quebrando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É um hino que a gente canta, né? Mas eu não vou cantar não por causa do tempo. Ele é Deus forte. Ele vence o inferno. Ele vence o diabo. Ele vence os demônios. Ele vence o pecado. Ele venceu até a morte. Ele é o Pai da eternidade. Essa expressão é maravilhosa. Pai da eternidade. Pai é o fundador. O que deu origem. O que criou. Criou o quê? A eternidade. E o que é a eternidade? O que não tem começo nem fim. Como é que alguém pode criar uma coisa que não tem começo nem fim? Não sei te explicar. Só sei que Ele é. Ele é o Pai da eternidade. Ele nunca foi criado, mas Ele sempre existiu. E nunca vai deixar de existir. Ele é o Pai do passado, Ele é o Pai do presente, Ele é o Pai do futuro. Por isso que Ele pode dizer a gente que a gente vai estar com Ele, porque Ele já está lá no futuro esperando a gente. Ele é o Pai da eternidade e Ele pode prometer uma eternidade para você, porque Ele criou a eternidade para a gente. Dê glória a Deus por isso esta noite. E Ele é o príncipe da paz. O príncipe é o governador. O que governa, o que manda, o que controla. Controla o quê? A paz. A paz aqui não é somente a ausência de guerra. A paz aqui é um estado completo de saúde, bem-estar, segurança e felicidade. O que Jesus está dizendo é que Ele é o governador. Ele manda em tudo que você precisa. Ele manda na tua segurança, Ele manda na tua saúde, Ele manda na tua paz, Ele manda na tua mente, Ele manda no teu bem-estar, porque Ele é o príncipe da paz. Levante a sua mão, igreja, pela última vez peço, e dê um glória bem bonito para Jesus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que está entre nós esta noite, ministrando sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Bendito seja o nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.